Hoje eu estou aqui para falar sobre a incompatibilidade entre os signos, que esse é um assunto da astrologia que eu considero bem controverso e que eu vejo muitas pessoas tratando de uma maneira muito superficial disso. Então eu fiquei com vontade de trazer um pouquinho mais de esclarecimento sobre esse assunto. Existe de fato alguns signos que eles têm mais afinidade entre si, como por exemplo os signos do mesmo elemento, Gêmeos, Libra e Aquário, todos do ar. Os signos de fogo, Leão, Sagitário e Áries, vão ter afinidade entre si por serem do mesmo elemento. E o fato do fogo e do ar serem elementos compatíveis faz com que todos esses signos que eu citei agora tenham uma compatibilidade entre si, uma afinidade entre si. Mas existem aqueles elementos que são incompatíveis, como por exemplo a água e o ar, são elementos incompatíveis. Então os signos de ar, eles não vão ter compatibilidade com os da água, que são Câncer, Escorpião e Peixes. E da mesma forma, os signos de fogo não vão ter compatibilidade com os signos de terra, que são Virgem, Touro e Capricórnio. Mas o que significa um signo não ser compatível com o outro? O que significa? Por que um elemento é incompatível do outro? Porque cada elemento representa uma função psicológica. Então, algumas dessas funções, elas são completamente opostas. Por exemplo, a água e o ar. O ar representa a função pensamento e ele está relacionado com uma forma racional de operar no mundo. E já a água, ela representa a função sentimento e ela tem um jeito de operar no mundo baseada, fundamentada nos sentimentos, nas emoções. Então é um modo de operar completamente diferente. O ar, ele quando ele vai para o mundo, quando ele vai responder ao mundo, ele recorre ao intelecto, aos conceitos que ele tem sobre aquele assunto, a forma como ele pensa sobre aquele assunto. É baseado nisso que ele vai responder, que ele vai se relacionar. Já a água, ela vai responder e se relacionar baseado no que ela sente, baseado na subjetividade, no que está acontecendo no mundo interno dela. Modo de operar completamente diferente. A Terra, ela está relacionada com a função sensação. Então ela está ligada a uma maneira muito prática de operar no mundo. Para a Terra, essa matéria, essa dimensão terrestre é o principal. Então ela tem muita percepção dos limites dessa dimensão terrestre, ela tem muita percepção do tempo, um respeito pelo tempo e uma sabedoria de que as coisas precisam de um tempo para se concretizarem. Então elas são mais objetivas, elas são mais realistas, mais práticas. Completamente diferente do fogo, que é extremamente criativo, idealista. A função do fogo é a intuição. Então eles estão conectados com uma força interna, uma intuição que eles não sabem explicar de onde vem. Mas isso liga eles a uma autoconfiança, uma fé na vida, uma esperança que eles nem sabem explicar de onde vem. Então é completamente oposto o jeito de funcionar da terra e o jeito de funcionar do fogo. Agora, dá para falar então que uma pessoa que é de terra, ela deve evitar se relacionar com uma de fogo por causa dessa incompatibilidade? Claro que não. Na verdade, os signos que têm a incompatibilidade de elementos, eles geralmente têm uma atração irresistível um pelo outro. Porque no mais profundo, eles têm muito que aprender um com o outro. Por exemplo, o ar. A pessoa do elemento ar, ela precisa aprender a se conectar com o mundo dos sentimentos, a perceber o que ela está sentindo, que normalmente ela reprime, ela racionaliza as emoções. Então ela tem muito que aprender com a água. E da mesma forma, os signos de água precisam aprender essa objetividade do ar, essa capacidade de se distanciar, de olhar para os sentimentos de uma maneira um pouco mais afastada, de não levar tão a sério as emoções, essa leveza do ar, a água precisa aprender. E da mesma forma, toda essa criatividade do fogo, esse entusiasmo do fogo, não se sustenta se não tiver a praticidade da terra, se não tiver a capacidade de materializar, de concretizar todas essas ideias, todo esse potencial criativo. E a terra também,
você ter toda essa noção prática e ser objetivo e ser realista e concretizar, fica muito chato sem o entusiasmo do fogo, fica muito sem alegria, fica muito sem brilho, fica muito sem sentido. Então, um precisa do outro, um tem muito o que aprender com o outro. Então, os signos incompatíveis, na verdade, essa incompatibilidade, ela é uma fricção que gera desenvolvimento, que gera crescimento, que gera expansão da consciência. Um pode ajudar o outro a despertar e a manifestar aquela função que está adormecida, que está subdesenvolvida na consciência dela. Então, um tem muito para aprender e para acrescentar ao outro, né? Então, é ótima essa incompatibilidade, ela é muito rica nos relacionamentos, é muito produtiva nos relacionamentos. Agora, o que torna essa questão um pouco mais complexa é o seguinte: não dá para você achar que por você ser de um signo, o seu elemento predominante é aquele signo. Eu posso dizer por mim que eu tenho o Sol em Peixes, que é da água, mas no meu mapa, o único planeta que eu tenho em signo de água é esse Sol em Peixes. O meu elemento predominante é o ar, eu tenho 7 planetas em ar. O meu ascendente é Touro, que é terra. Eu não tenho nenhum planeta em terra. Então, não dá para você sair concluindo por aí, sabendo do signo e do ascendente da pessoa, que o elemento que predomina é esse, tá? E muito menos tirar conclusões mais profundas, porque é como eu disse naquele vídeo que eu gravei sobre que a astrologia pode ou não revelar sobre você, né? Não dá pra, só sabendo o signo e o ascendente da pessoa, saber muita coisa sobre ela. O que vai permitir mesmo essa conexão e que esse mapa se revele é você ter um contato com a pessoa, saber de onde ela vem, saber que ela já caminhou em relação àquilo, quanto ela já desenvolveu esses outros elementos ou não. Na verdade, esse é um assunto muito complexo, que dá pano para manga. E na verdade, hoje aqui eu quis fazer uma introdução do significado dos elementos e iniciar mesmo esse assunto, mas eu tenho vontade de me aprofundar mais nisso nos próximos vídeos. E para isso eu gostaria muito que você deixasse seu comentário para eu saber as suas impressões, as suas dúvidas, como que essa informação chega em você, para que isso possa me inspirar e me direcionar para os próximos vídeos. Então, deixe seu like aqui embaixo, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê!